Então, meu velho amigo, foi isso que ela me disse. Você acredita? Não, isso ocorreu há mais de 10 anos atrás. E no momento de me botar para correr, ela falou: Olha, Felipe, eu não acredito que você não consiga levar nada a sério na sua vida. Não é possível. Você sempre tem que fazer uma piadinha idiota no final. Será que você não consegue levar absolutamente nada a sério? Sim, é verdade. Eu nunca entendi por quê. Não me faz essa cara não. Pois bem, internet, não estamos aqui para fazer nenhuma DR, nenhum tipo de consulta terapêutica com o meu Snoopy. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre um seminário que foi apresentado para a matéria de pós-graduação chamada História, Utopia e Ciência, ministrada pelo professor Francisco Queiroz. Pois bem, o meu grupo ficou responsável por desenvolver a reflexão sobre 2 capítulos de 2 livros diferentes. Eu trouxe para vocês aqui um deles, porque esse capítulo vai dar a moldura do que nós trabalhamos lá e eu acho que dá uma ideia geral para vocês que se interessassem pelo tema, né? Caso se interessem pelo tema, eu vou dar algumas indicações aqui para vocês e vou deixar uma bibliografia sobre o assunto também, tá bom? E o que nós tratamos? Eu não fiz esse trabalho sozinho, foi em conjunto com o Pedro, com o João Vitor e a Maria Beatriz, mas todas as, porventura, atrocidades que eu disser aqui, são todas de minha responsabilidade. Nós ficamos com o tema 3, segundo o cronograma, e ele dizia respeito ao conhecimento do futuro no século XVIII. Esse texto que eu vou tratar com vocês aqui vai servir de uma espécie de moldura, uma espécie de introdução para a gente ver como estava acontecendo essas transformações no pensamento em relação a tempo, em relação à história, em relação a futuro, em relação à utopia ao longo do século XVIII. Porque isso foi mudando de forma bem devagar, paulatina, mas foi mudando. Para isso, esse texto eu vou trazer um pouquinho aqui, só um pouquinho dos autores, e vou falar mais ou menos do que o texto trata, tá bom? Pincelando aí com outros autores que talvez sejam interessantes vocês conhecerem. Os autores desse texto se chamam Frank E. Manuel e a sua esposa, Fritzi P. Manuel. Esse livro se chama O Pensamento Utópico no Mundo Ocidental. A primeira edição dele é de 1979 e eles ganharam vários prêmios com esse livro. Lá em 79, ó. Em 1980, eles ganharam o Ralph Emerson, que é um prêmio bastante importante lá nos Estados Unidos. E o outro, em 83, com a versão em brochura desse trabalho aqui, eles ganharam o National Book Award. Se minha pronúncia não estiver maravilha, você dá um desconto. Eles ganharam esses prêmios. O que esses prêmios simbolizam para a gente? Que esse livro teve um certo impacto. Ele teve um certo impacto no público, para ter ganhado esses prêmios, mas também teve um certo impacto para a construção do conhecimento em si, por exemplo. Tanto é que ele está na ementa de uma matéria de pós-graduação. Eu não achei praticamente nada da esposa dele, da Fritzi. Eu sei que ela colabora, que ela escreve junto com ele outros livros, mas eu não consegui achar nada especificamente dela. Se eu achar no decorrer do caminho, porque na internet eu não estava conseguindo, eu vou postar embaixo como comentário ou como descrição do vídeo. Já o Frank ele nasceu em 1910 e morreu em 2003. E ele era um professor bastante importante, ele foi professor emérito na Universidade de Nova York, ele também foi professor emérito na Universidade de Brandeis, e ali pela década de 30, ele também deu aula em Harvard, aquela universidade super badalada, blá blá blá. Tudo bem? Então vamos começar. O trecho que a gente selecionou para trabalhar o século XVIII se chama Superando a Doutrina da Roda. Por que superando a doutrina da roda? Porque ao longo do século XVIII nós vamos passar de uma reflexão sobre o tempo pautada por uma ideia de fluxo e refluxo, uma ideia que eu vou chamar aqui, grosso modo, de tempo cíclico, até uma ideia que vai pensar, lá no final do XVIII, um tempo linear, progressivo, ascendente. Tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro pedacinho ele vai nos falar um pouquinho sobre o século XVIII, sobre como estava o pensamento, principalmente religioso, no século XVIII, ali na Europa. Lembrando, esse trabalho é do mundo ocidental, pensando a Europa. Esse é o recorte do autor. Nós temos outros livros com outros recortes. Inclusive, eu achei um livro muito interessante no museu que trata do tempo na Índia, no tempo na China, no tempo na Grécia mesmo, em várias outras civilizações. Que eu também vou deixar a bibliografia aqui embaixo para vocês bonitinha, tudo bem? Eu não cheguei a ler, mas eu sei que tem isso porque eu vi lá nos capítulos.
Foi bem sem querer, eu entrei e estava lá, sem querer querendo mesmo. Vamos pensar na Europa Ocidental. O que os cristãos, de modo geral, estavam pensando? E aí não estou pensando só nos católicos, só nos calvinistas, nos protestantes, nos anglicanos, não. Estou pensando aqui nos cristãos como um todo. Para eles, mais ou menos que funcionava assim. Nós temos lá a queda, né, no pecado original, estamos aqui sofrendo e tal. E um dia nós vamos ter a segunda vinda de Cristo. Com isso, nós vamos ter o Apocalipse, o julgamento final, os bonzinhos vão para o céu e os malvados vão para o inferno. E é isso. Até lá, até o tempo que eles estavam vivendo, e esse acontecimento catastrófico, catártico, sei lá se a gente pode usar essa palavra, se é que ela existe, lá na frente, nós teremos apenas uma sucessão e queda de reinos, impérios e reis. Nada novo sob o sol. Uma visão meio de fluxo e refluxo. Mas não era todo mundo que achava isso. Tinha gente que achava que esse Apocalipse não estava num tempo tão distante. Na verdade, já havia sinais dele ali no século XVIII, que ia estourar logo um Apocalipse. Eles viam nas guerras do Luís XIV uma certa concretização do embate entre os povos Gog e Magog, que aparecem na Bíblia. Não sei se exatamente com essa pronúncia, provavelmente no hebraico não é essa pronúncia. Mas eles viam como um sinal de que o Apocalipse estava perto. Também nós vamos ter o pessoal que vai calcular o fim do mundo. Vai falar, não, o fim do mundo vai acontecer quando os documentos mais antigos das Sagradas Escrituras se deteriorassem. Então vai ter gente calculando, vai falar, tem mais cento e tantos anos, o papel está quase acabando aqui, está destruído. Eles vão estar pensando nesse sistema, nessa chave de pensamento. Também vai ter gente que vai estar pensando que a natureza, o mundo de certa forma, ele sempre sofre catástrofes cíclicas, tanto naturais quanto cósmicas. Vou explicar melhor sobre isso. A vigência da teoria cíclica é um dos subtópicos do capítulo. O século XVIII, no século XVIII, de modo geral, nós vamos assistir, percebam essa moldura que eu vou depois especular sobre ela. No século XVIII, nós vamos ter uma espécie de laicização, secularização, talvez podemos chamar assim, da utopia. A utopia, que lá no Thomas More, lá no século XV, se eu não me engano, século XIV ou XV, ele escreveu lá falando de um lugar que ficava fora do espaço, por isso utopia, fora do espaço. Essa utopia vai começar a ser trazida para o espaço. Nós vamos ter, por exemplo, várias obras que vão situar as utopias nos países que se conhecem. Por exemplo, a obra do Mercier, de 1768, que ele vai colocar a utopia dele em Paris. Em Paris, pensando Paris de 2440. Eu vou falar um pouquinho dessa obra aqui, mas só um pouquinho dela, porque tem muita coisa para falar e talvez o vídeo ficasse comprido demais. E que mais que nós vamos poder falar? Nós vamos ter então, vamos falar um pouquinho do tempo cíclico. Tem um artigo que está no livro do Withrow, do Gerard Withrow, que se chama O Tempo na História, Concepções de Tempo da Pré-História aos Nossos Dias, de 1993. É um livro, mas tem um capítulo que ele vai fazer uma síntese sobre isso, ele vai falar um pouquinho de cada um dos povos. Então nós vamos ter aqui o Aristóteles, lá, o nosso Aristotelesão lá, ele vai pensar nos 4 elementos, ele vai pensar nessa chave. Então para ele a natureza não tinha uma certa evolução. Porque quando eu jogava uma coisa para cima, essa coisa ia retornar para a Terra, porque ela fazia parte da Terra. Eu jogava uma pedra para cima, ela ia cair, porque a tendência dela era voltar para a sua natureza, que é a Terra. Entenderam? Mais ou menos isso. Então Aristóteles não vislumbrava mudanças tão drásticas, evoluções. Então ele também ainda estava, de certa forma, preso à ideia do tempo cíclico. Temos o Heráclito, por exemplo, que dizia que tudo começou do fogo e também terminaria no fogo. Heráclito não era cristão, tá? Antes de Cristo. Os estoicos, uma corrente de pensamento grega, eles pregavam um certo conformismo, que como se funcionasse assim. O mundo acontecia com todos os seus eventos, de repente acontecia uma catástrofe, destruiu o mundo inteiro, e tudo começava novamente com uma repetição dos mesmos eventos e os mesmos agentes.
Por exemplo, amanhã o mundo acaba. Aí ele recomeça de novo. Aí depois de 2000 e tralalá anos, eu estou aqui gravando o vídeo falando a mesma coisa. E só quem teria o poder de vislumbrar todos esses ciclos seriam os deuses, por são imortais. Os deuses gregos, pensando. Os estoicos são uma escola de pensamento grega. Então, por isso eles sabiam o futuro e que ele era inevitável. Por isso o conformismo, se vai acontecer de qualquer jeito, o que nós, não é Snoopy, poderemos fazer, não é, companheiro? Não há muito. Então, depois, o Wifro ele vai colocar que é com os judeus que esse pensamento linear, esse tempo linear vai começar a ser desenvolvido. Claro, os judeus tinham bebido em outras fontes também, eles tinham lá buscado as ideias do... já tinham tido contato com as ideias dos babilônios, dos sumérios, então isso não é exatamente uma inovação daquele povo. Raramente uma inovação é somente contribuição de um povo que teve um estalo assim, é dele. Geralmente ele bebeu em outras fontes, porque o conhecimento é construído em camadas. Cada um sempre vai dando a sua contribuição. Então, os judeus pensavam dessa forma mais linear. Por quê? Para os judeus, ainda estaria no momento de vir, eles previam a vinda de um Messias que iria salvar Israel e iria trazer benefícios para o mundo. Pois bem, os cristãos que vieram depois, que no começo os cristãos também estavam dentro da comunidade judaica, para eles esse Messias já chegou, teria sido Jesus Cristo, certo? E Jesus, aconteceu tudo aquilo da crucificação, e para os cristãos é aquilo que eu falei para vocês, um dia ele viria de novo, e aí ele traria, aconteceria o apocalipse e tal, e salvação dos bonzinhos, danação dos malvados. Então os cristãos herdaram essa concepção linear, mas eles colocaram uma pitada a mais. Porque vejam, se o tempo para os cristãos é linear até o Apocalipse, só uma sucessão de quedas e ascensões de impérios, então ele está indo linear, certo? Só que quando acontece o Apocalipse e depois as pessoas boazinhas vão para o céu, nós voltamos a uma condição semelhante àquela do Éden. Aquela antes da queda, antes do pecado original, antes de comer as danadas das maçãs que eram boas pra caramba. Entenderam? Então nós temos uma concepção que não é exatamente, estritamente linear. Ela é, de certa forma, alguns autores vão determinar assim, espiralada. Pois bem, vocês viram que cada povo pensa o tempo de um jeito. Não necessariamente é regradinho por horas e tudo mais. E no século XVIII nós temos esse pensamento cristão ainda muito forte, de fluxo e refluxo. Pois bem, e as ideias também, pensando agora no campo mais laico, se é que podemos colocar assim, havia ideias de dilúvio. Nós tínhamos também as ideias de catástrofes, porque as pessoas assistiam catástrofes. Por exemplo, só a título de exemplo, em 1755 nós tivemos um terremoto animal, destrutivo em Portugal. E o que aconteceu? Botou Portugal no chão, Lisboa, aliás, Lisboa, né? Que está em Portugal. No chão. Inclusive, nessa época, guardem aí, vestibulandos, nesse terremoto se especulou mudar a corte de Portugal para o Brasil. Não sei se até eles reconstruírem Lisboa ou definitivamente. Mas não foi mudada a corte para o Brasil nesse momento. Vai ser mudada bem mais para frente. Mas se especulou, porque teve esse terremoto que acabou com a cidade, matou um monte de gente. E nós temos erupções vulcânicas a todo momento ocorrendo aqui a colar. Os europeus já tinham visto isso. Por exemplo, em 1669, erupções no Etna. O Etna é um vulcão que está na Sicília. Não sei se dá para vocês verem aqui, mas o Etna está mais ou menos por aqui. Procurem o mapa da Sicília, o Etna está lá, eu posso dizer que vocês com certa segurança. E nós vamos ter as escavações em Herculano, mas também lá em Pompeia, que eram cidades que foram cobertas, destruídas, soterradas pelas cinzas do Vesúvio, na Itália. Então essas escavações estavam mostrando uma civilização próspera, uma cidade bonita, as pessoas trabalhando, blá blá blá, que foi soterrada pelas cinzas do vulcão. Ou seja, uma catástrofe. Então isso poderia acontecer na humanidade. Eram pensamentos que estavam ali no século XVIII. Pois bem, havia uma descrença no progresso ilimitado. Ninguém acreditava
que a gente ia sempre conseguir mais conhecimento, e a ciência ia aumentar, e a técnica ia aumentar, e o homem ia ser mais moral, né? Ia aumentar tal, do jeito que eles pensavam a moral naquele tempo, que é muito diferente, a moral e ética mudam de repente, de tempo para tempo, ok? Lembrem-se, um dia já foi legal ter escravos. Hoje isso é 100% condenável. Embora a gente saiba que tem algumas lojas de roupa, por acaso aí, de um certo presidenciável, né, aí, que já foram acusadas de trabalho escravo. A gente sabe que esse tipo de coisa não acontece. Mas não é aceito, isso é degradante, é condenável. Um país que tem escravos é uma coisa assim abominável. Mas isso já foi uma época legal. É só vocês pegarem as fotografias de senhores no século XIX, por exemplo, aqui no Brasil, e eles tiram foto tranquilo assim, ó, com o escravo deles, como se fosse um chaveiro, como se fosse um objeto. Então a moral muda. E eles no século XVIII achavam que o homem não ia melhorar, não ia ficar melhor, não ia tratar melhor as pessoas, não ia haver progresso nenhum na primeira metade do século XVIII. Nós vamos ter pensadores importantes falando sobre isso. Nós vamos ter o Hume falando sobre o politeísmo e o monoteísmo. Ele via que o monoteísmo requer uma abstração muito maior da divindade do que o politeísmo, que a subdividia em trocentos deuses, um para cada tarefa. Ele via o monoteísmo como superior. E que na história da humanidade, às vezes o povo evoluía, né, no pensamento dele, para o monoteísmo, e depois ele voltava para o politeísmo. Ia para o monoteísmo, voltava para o politeísmo. Entende? De uma forma cíclica. Lembremos, não há nenhuma hierarquia que a gente possa colocar nisso hoje. Mas na cabeça do Hume, isso era coerente. O monoteísmo era superior. Ok? Vamos lá. O Vico também pensava dessa forma. E o interessante é que o Vico é colocado aqui no hall dos... Quer ver se eu acho a citação. Ele é colocado aqui como um dos... Aqui na página 350 do livro do Frank Menon, né, o pensamento utópico no mundo ocidental. Na página 350 vai falar do Vico como se ele tivesse mais influenciado por essa ideia de tempo cíclico. E se a gente for pegar o livro do Minoir, que a gente leu também, eu posso colocar a referência embaixo para depois vocês darem uma conferida, que o Vico está mais... ele está colocado lá como se ele tivesse ideias mais progressistas, no sentido de tempo linear, de evolução, de melhoramento das técnicas do homem. Né? Interessante que um autor coloca ele mais nesse lado e o outro autor mais na outra corrente, que vai ganhar força no final do 18. Nós vamos ter o Wilkeman, ou Wickeman, como vocês quiserem pronunciar. Inclusive pode não ser essa a pronúncia correta. Ele estudou, quem estuda... cerâmica grega, principalmente a decoração, vocês devem já ter ouvido falar dele. Ele também aparece muito na história da arte, porque ele vai fazer uma espécie de análise vendo a sofisticação, o detalhamento na arte grega, como se fosse possível colocar isso em termos qualitativos. Por exemplo, ele vai falar que os desenhos, as decorações mais simples do ponto de vista técnico de trabalho eram inferiores e que elas iam evoluindo para representações muito mais rebuscadas. Por exemplo, as figuras negras e vermelhas, que têm mais detalhes. Então, as figuras negras e vermelhas, na cabeça do Wilkeman, seriam superiores sei lá, à arte geométrica, que ela é muito mais abstrata, ela preza muito mais pelo simples não, mas pela simplicidade. Ou seja, que representava, por exemplo, o homem como um bonequinho. Ele não tinha todos os traços, mostrando os músculos, tal, ou as mulheres mostrando todos os detalhes do corpo. Então, na arte geométrica grega era uma coisa mais simplificada nesse sentido, de abstração maior. Porque a ideia era outro tempo. Mas para o Wilkeman, ele via nisso uma evolução. E aí ele via na arte posterior, quando o pessoal tentava representar as coisas de forma mais abstrata ou mais simplificada, ele via uma decadência. E ele ia vendo na história da arte uma certa ascensão em decadência, de acordo com os padrões de qualidade dele. Mas aí, essa coisa que eu falei do fluxo, do cíclico. Vamos ter o Herder, o Rousseau. A ideia de fluxo e refluxo, ascensão e queda era bastante comum no século XVIII, que é também chamado o século das luzes. Na escola a gente estuda ele como o século das luzes.
O século de Voltaire, o século de Montesquieu, o século de Diderot, de Alembert e de todos os franceses que a gente não vê na escola, mas são importantes pra caramba. Nós vamos ter o Locke lá na Inglaterra. É o século das luzes, de modo geral. E nós vamos ter no Montesquieu, por exemplo, ele vai escrever a história de Roma. E aí nós temos o exemplo mais claro e evidente, pelo menos ficou para mim nesse capítulo, do que é essa ideia de ascensão e queda. Para o Montesquieu, existe numa mesma sociedade elementos de decadência que, se não corrigidos, levam à queda dessa mesma sociedade. E por isso que os filósofos, os reis deveriam se cercar de filósofos, de cientistas, de estudiosos, para tentar corrigir essas características antes que acontecesse uma decadência, uma queda, como aconteceu com Roma na visão dele. Nós vamos ter esse sentimento de decadência inevitável, ele vai conviver, ele não vai entrar em choque com o pensamento, com aquelas pessoas que eventualmente pensassem no progresso da humanidade no tempo linear. Isso também não vai impedir que as pessoas tentassem corrigir, que as pessoas tentassem a busca pela felicidade e pelo bem comum ali da cidade. Essa crença na decadência inevitável não vai inviabilizar isso. Na segunda metade do século XVIII, aí sim, nós vamos ter um debate sobre o progresso, que vai começar a ficar mais intenso, bem devagarzinho, mas lá no final do XVIII ele já vai estar bem intenso, e nós vamos ter, de certa forma, uma utopia, também o debate da utopia vai ganhar força, vamos colocar assim. Só que é uma utopia que está preocupada muito mais com a segurança, com a moralidade e com a igualdade social do que com a liberdade. Vocês vão entender o que eu estou falando. Então pensem na obra do Orwell, de 1984, ou em outras distopias do nosso século XX. Porque é mais ou menos isso que as utopias do século XVIII eram. Eles não estavam preocupados tanto com a liberdade individual de cada um, o que é um pouco estranho, né? Mas era mais ou menos isso. Destaco também o pensamento do Edmund Burke, que é um pensamento importante. Ele é como se fosse o pai do conservadorismo. Se vocês pegarem vídeos desses canais que falam mais de pensamento, de corrente filosófica, ou político mesmo, eles sempre vão indicar o Burke, eles sempre vão indicar coisas que o Burke fala. Por que ele é chamado de conservador? Porque na visão dele, a sociedade ideal não seria não essa que pensa no tempo cíclico, nenhuma que pensa no tempo linear progressivo. Para o Burke, o ideal seria manter tudo como está, sem transformações, conservando, estou falando a grosso modo, porque é lógico que o Burke, como intelectual, sabia que a sociedade muda. Só que para ele o ideal é que as mudanças sejam tão devagar, que a gente nem perceba, para que isso pareça assim, que dê menos um choque para a gente. Tem que ser uma mudança bem devagar. Sabe como do seu cachorrinho é um filhote, ele cresce, você nem percebe ele crescendo, porque ele cresce um pouquinho por dia? Mais ou menos era isso que o Burke estava pensando, trocando em miúdos, para a gente entender. Então, por quê? Para o Burke, história, com H maiúsculo, era sinônimo de guerras, de violência, de destruição, de perseguições religiosas. Lembremos que há 100 anos atrás, nós tivemos lá a Guerra dos 30 Anos, uma guerra sangrenta, várias perseguições religiosas, porque o cara era protestante, porque o cara era católico, porque o cara era anglicano, porque o cara era calvinista. Ele viu essas coisas, ele estudou essas coisas, então ele sabe que para ele a história era isso. Não, tudo bem, nós podemos discordar do Burke, não tem nenhum problema. Essa é só a visão dele, a gente tem que entender porque ele estava inserido naquele momento e isso fazia sentido na cabeça dele. A utopia, de certa forma, para o Burke, seria uma sociedade sem história, sem mudança, sempre na mesma. Pensando utopia aqui como uma projeção para o futuro, de uma correção das nossas insatisfações com o presente. Uma coisa factível, até certo ponto. Aqui no século XVIII nós estamos pensando em utopias factíveis. Tudo bem, no fim do século XVIII, aí sim a ideia de progresso vai começar a ganhar força. Nós vamos ter o Turgot falando da necessidade do dinamismo e da expansão, né, em todas as atividades humanas, então na ciência, na filosofia, na mecânica, no sentido de construção artesanal e tudo mais.
O Turgot está animado com isso, ele acha que é possível o homem melhorar, tanto moralmente quanto materialmente. E nós vamos ter tanto Turgot, Kant, Condorcet, mas eles vão lograr fazer essa ideia de progresso ilimitado ganhar força. Vai demorar um certo tempo para que essa ideia se transforme em uma utopia a ser atingida lá na frente e que vá abarcar todo o conjunto da humanidade. Aí nós já temos a sementinha no que vai ser o positivismo lá na frente, por exemplo. Essa ideia de progresso ilimitado, ciência, técnica, indústria, tal, que a gente sabe também que hoje a gente já não tem mais tanto essa crença de que tudo vai ficar melhor, porque a sociedade vai ficar melhor materialmente. A gente sabe que a sociedade melhorou materialmente, mas ainda continua um abismo de desigualdade imenso. Para citar um dado de 2017 do Brasil, em 2017, 7 pessoas tinham a mesma quantidade de riqueza que 100 milhões de brasileiros. O Brasil tem 200 milhões de brasileiros. Então 6 tinham o mesmo tanto de riqueza que 100 milhões. Meu Deus do céu, aonde que isso está dando certo? Entenderam o problema? Então a gente não está mais com essa fé que o progresso é desse jeito e naturalmente a sociedade vai se regular, porque o Deus mercado vai regular tudo e tal. Não dá para acreditar muito nisso quando você vai olhar os dados. Tudo bem? A gente está aberto a novos pensamentos. Quem quiser mandar artigo sobre isso para mim, eu também aceito, eu leio numa boa, mas eu não acredito pessoalmente. Eles vão acreditar, essa galera, o Kant, Turgot e o Condorcet, que o progresso ele pode não ser a coisas, ele pode ser, como eles colocam aqui, ele é inevitável, ou pelo menos o mais provável. Mas essa escola, esse pensamento só vai ficar mais forte no final do 18. E ele não vai apagar as concepções de tempo cíclico. Isso que é importante a gente perceber. Quando o pensamento das pessoas muda ou se transforma, não significa que o que veio antes será apagado, certo? Essas coisas convivem, mas uma, em determinados momentos, ganha preponderância e hegemonia. Por exemplo, métodos de predição do futuro hoje, 2018. A gente tem as análises econômicas daquele pessoal que vai de gravata até aqui e vai falar de um monte de dados para vocês e que o petróleo vai subir e a bolsa vai descer se isso acontecer e tal, baseado em um monte de estatística e tudo mais. Isso é uma forma de previsão do futuro. A gente não tem certeza absoluta que vai acontecer isso. Se amanhã, sei lá, cair um meteoro na Terra e acabar com as comunicações, a bolsa já era. A gente não tem certeza, mas isso é uma prospecção, é uma predição do futuro. Mas isso não significa que aquelas formas de predição antiga, para a gente continuar no meu exemplo, por exemplo, astrologia, ver na borra de café, na borra de chá, o futuro, lemão, jogar búzio, que mais? Entrar em contato com entidades espirituais, isso não saiu da nossa realidade, isso não existe. Se vocês andarem na rua, por exemplo, vocês vão ver cartazes de pessoas que fazem trabalhos para de juntar casal, né, separar, trazer o amor de volta, eles dão até garantia. Eu não sei como essa garantia funciona, mas eles dão, e eles leem o futuro. Ou seja, essas formas de tentar predizer o futuro, que a gente pode chamar de formas mais ligadas à magia tradicional, a uma cultura tradicional popular, se quisermos colocar desse termo, coexistem com essa outra forma de predição econômica, rígida, científica, computadorizada. Convivem. Por quê? Porque ainda existe demanda social para as duas. Para finalizar, no fim do 18 nós vamos ter uma obra chamada O Ano de 2440. Ela é mais ou menos de 1772. Eu tinha falado 1768, mas é o ano que o Mercier, que é o autor, diz que a história acontece, a história que ele conta. Ele publicou em 1772. O Mercier, para quem não sabe, ele vai se intitular o profeta da Revolução. Os franceses escrevem assim, da Revolução, com R maiúsculo. Porque essa foi a revolução para eles. Então eles não têm que escrever do lado assim, adjetivando, francesa, igual a gente coloca. A gente escreve Revolução Francesa, não há revolução. A Revolução de 1789, e eu coloquei o corretivo e não escrevi de volta. Então, para ele vai falar assim, essa novela do Mercier vai contar a história de um inglês e um francês. Eles estavam discutindo certo dia sobre o Estado, sobre como as coisas estavam acontecendo ali, né? E
em certo momento, o francês vai dormir. E o francês dorme. E a história continua. Quando o francês acorda, ele encontra uma Paris totalmente diferente. Uma Paris onde nós temos a Paris de 2440. Ele dormiu em 1768. E ele vai e olha para os lados assim, está pasmo. O que acontece? Ele vai ver um certo paraíso urbano, tudo ordenado, as pessoas andando sempre numa direção, e aí se ela quer ir para o outro sentido, ela está em outra rua, por exemplo. Nós vamos ter uma espécie de religião cívica. Voltando depois de um pequeno problema técnico. Então nós vamos ter uma espécie de religião cívica mais enxugada dos dogmas, onde eles vão crer num ser supremo, mas esse ser supremo não é o dogmático do cristianismo, do catolicismo, do protestantismo, e aí vai. E nós vamos ter uma espécie de progresso moral e técnico que o Mercier vai escrever, mas isso vai conviver nessa Paris perfeita com uma vigilância extrema. Ou seja, se de repente você é pego com ideias de ateísmo, você é levado para um cursinho para poder reconhecer a divindade novamente. Como esse cursinho funciona, eu não sei. Ele não especula. Então, alguns autores vão falar que essa novela do Mercier é uma espécie de ditadura da virtude. Nela, o Mercier vai falar que o pessoal queimava livros, reconstruía o passado. Cada pessoa escrevia um livro com suas contribuições cívicas, que deveria ser lido na hora de sua morte. E uma outra porção de coisas relacionadas a isso. O que nós percebemos? Que essa sociedade onde não tem pobre, não tem pobreza, tem nobre, mas o nobre vive tão bem quanto um pobre, nessa sociedade de Paris de 2440. Onde nós temos um governo, mas na verdade é um grupo de cidadãos, mas nós temos um príncipe, mas esse príncipe também não tem nenhuma regalia. E tem algumas contradições. Esse príncipe, por exemplo, ele faz jejuns em jejuns para se compadecer pelos pobres, mas não há pobres. Tem algumas contradições que vão ficando evidentes, pelo menos para a gente aqui. Tá? Eu não vou contar a história inteira da novela do Mercier, porque eu acho que é interessante a gente pegar e ler, mas só para a gente perceber que todo cidadão era vigiado, assim como em 1984, lá, a obra do Owen, que tem o Big Brother em cima do cara. Por isso que eu falei para vocês que essa vigilância, ela não está preocupada com a liberdade do cidadão, ela está preocupada com a segurança, com a moralidade e também com a igualdade social. A liberdade não está sequer passando pela cabeça desses utopistas. Por exemplo, essa utopia. E vamos perceber aqui também uma outra mudança. Essa utopia agora está localizada. Ela vai ficar em Paris de 2440. Ela também está localizada no tempo. Então nós temos uma certa mudança no pensamento utópico do jeito de escrever utopias. E o século XVIII vai ser especialmente rico em utopias. No século XVIII nós vamos ter umas 70 utopias. Vamos ter várias delas. Essa não é a única nesse molde, onde nós vamos ter uma cidade perfeita, onde tudo dá certo, todo mundo é rico, todo mundo vive bem, mas as pessoas não têm tanta liberdade assim. Para eles isso fazia sentido no século XVIII. Então, só para a gente perceber, recapitulando e fechando, no século XVIII nós tivemos essa mudança e o pensamento cíclico foi perdendo importância e o pensamento linear, o tempo linear progressista de progresso ilimitado da humanidade foi ganhando muito mais peso lá no final do século XVIII. Tudo bem? Foi mais ou menos isso que a gente trabalhou no seminário e que eu estou trazendo aqui. Se alguém for precisar fazer um trabalho sobre isso ou for cursar alguma disciplina que fale sobre isso, fica a dica também que às vezes o professor Pimenta, no departamento de História, ele ministra uma disciplina chamada História Social do Tempo, que é muito legal. Eu vou deixar um link com a ementa dos textos aqui para vocês. Eu não sei se está na internet o link com a ementa dos textos. Bom, eu vou procurar e vou deixar aqui para vocês, tudo bem? Então quem gostou deixa like, quem não gostou também deixa like, que a gente precisa disso, né? Afinal não vivo disso também. Compartilha, curte seu coleguinha, marca seu colega que está fazendo alguma disciplina disso, faz algum curso nesse sentido. E bom pessoal, por hoje é só. Eu vou ficar aqui devaneando com o Snoopy sobre minhas desaventuras e desventuras afetivas.